Olá pessoal, trago para vocês hoje porta-panela ou aparador de panelas. Então eu fiz redondo, eu fiz também quadrado, tá? Eu fiz tudo com os jeans, tá? E usei manta R1 para dar mais estruturada. Vocês podem usar tecido também. Gente, ficou uma graça. Essas peças elas são vendáveis, né? São peças fáceis de vender. E você utiliza os seus retalhos jeans. Tudo feito de calça jeans velhas. Então vamos lá, vamos pro passo a passo. Espero que vocês gostem e façam. Vamos costurar. Então vamos lá, pessoal. Para fazer esse porta-panelas, né? Esse aparador de panelas, a gente vai precisar de retalho jeans. Aqui tem de tudo quanto é tipo de jeans, de calças velhas, né? Então olha só, o que que eu fiz? Eu peguei a manta R1 e risquei aqui. Peguei um prato. Esse prato aqui é um prato pequeno. Risquei. E agora, aqui desse lado, aqui deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que é isso aqui. É 20 centímetros, se não tô enganado, aqui, ó. 20 centímetros, tá? De circunferências. Então, olha só. Deixei a minha marca pra baixo. Vou colocar assim. E vou começar a costurar. Tô com linha aqui já na máquina pronta. Vou começar no meio, tá? Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Ó. E vamos colocar um pedacinho de tecido aqui, ó. Pequenininho, pode ser esse aqui. E aqui a gente vai já colocar outro, ó. E a gente já vai costurar. É bem simples. Quando eu virar aqui, ó, eu não vou colocar outro em cima. Primeiro eu vou fazer uma costura, ó. Todos eles eu vou fazer uma costura. Eu vou rebater a minha costura sempre, tá? Então, agora eu vou pegar outro aqui. Deixa eu pegar outro tecidinho aqui. A gente vai escolhendo aqui. E vamos colocar aqui, ó. E aqui a gente vai rebater também. E assim a gente vai fazendo, tá?
Então, gente, olha só, você pode colocar o viés de tecido aqui, ou você pode colocar aquele comprado. Eu vou colocar o comprado aqui no redondo, porque ele cede mais e é melhor de colocar. Mas no quadrado, eu vou colocar tecido, tá? Mas, claro que você pode colocar tecido aqui também. Você pode cortar uma tirinha de 4 centímetros de largura e colocar. Então, eu vou começar desse lado aqui, tá? E vou costurar em toda a volta, virar e fazer o acabamento aqui em cima, tá? Então, vocês vão me acompanhar aí. Então, aqui eu costurei até o final e deixei sobrando aqui, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar tudo para um lado só, para fazer o acabamento. É uma maneira diferente também de fazer, tá? Viro tudo para um lado só e continuo a minha costura aqui. E ele fica assim, e do lado de cá não aparece a emenda. Então, agora a gente vai virar tudo pro lado principal, né? Que é o lado direito, né? Que é o lado das costas, né? Vamos virar aqui, olha só. E agora a gente vai só rebater. A gente só vira aqui, ó. E vai costurando em toda a volta aqui, pra fazer o acabamento, tá? Só que antes de fazer isso, eu vou pegar aqui um pedaço de tira aqui, mais ou menos 13 centímetros, tá? Deixa eu até medir aqui na minha mesa aqui. Vamos deixar 14. Tá? 14 centímetros. Vou dobrar no meio aqui, ó, e vou costurar, tá? Fazer uma costura aqui. Dos dois lados. Pronto. Deixa eu emparelhar aqui. Ó, vou colocar em qualquer lugar. Vamos colocar aqui em cima, tá? E a gente vai costurar e vamos prender ele também aqui, tá? Então, vou deixar até um alfinete aqui pra segurar. Olha. É que eu não quero deixar na emenda, só por isso. Vou deixar aqui nesse lado ao contrário. Então, agora eu vou começar a costurar em toda a volta e vou costurar ele também. Depois que eu costurar ele, eu vou virar do outro lado e vou rebater. Vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, fica uma graça, né? E fica bem reforçado, fica uma coisa bem legal mesmo. Então, agora eu vou fazer o quadrado. Esse aqui eu fiz o redondo, né? O quadrado é o mesmo jeito. A única diferença é que eu não vou recortar, vou deixar ele assim. Vou acertar aqui, ver se ele tá certo, ó. Eu vou achar o meio dele também. E vou começar também aqui no meio. Pegar um quadradinho pequenininho, né? Fica mais bonitinho. Deixa eu achar aqui um meio que triângulo, ó. Deixa eu até cortar aqui, ó. Vamos cortar aqui, ó. Você pode cortar assim, ó. Fica mais lado, ó, que tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos acertar aqui no meio. E a gente vai começar a costurar. E vocês vão me acompanhar aí. Vou colocar aqui direito com direito. Vou costurando e assim eu vou indo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos costurar.
Ela faz mesmo esse pelinho aqui, sabe? Porque ela picota, né? Então fica farelinho de jeans. Mas ela é mais resistente, mais forte, eu gosto dela. Então quando eu vou costurar coisa grossa, eu gosto de usar ela, tá? Ela é de picotar, mas eu gosto. Então olha só como fica atrás. Então agora a gente vai fazer diferente, tá? A gente colocou... na redonda, a gente colocou viés, né? A gente colocou um viés aqui, então, esse aqui eu vou colocar com tecido. Então, aqui tem tira de 6 de largura, tá? Tem umas tiras aqui, quero ver se vai dar certo. E vou costurar. Tem uma quantidade boa aqui. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou virar do meu lado aqui primeiro. E vou pegar esse retalho de jeans aqui, como eu fiz no outro. Vou acertar aqui. Olha só. Vou fazer uma costura de segurança. Toda a volta, vou recortar, daí vou virar do lado das costas e vou começar a colocar o meu viés e vocês vão me acompanhar aí. Então, pessoal, olha só. Eu costurei desse lado pra vocês verem que dá também, tá? Não precisa ser só desse, ó. Costurei assim, da mesma maneira que costurei, só que costurei de frente. Viro, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, dobrar uma vez, mais uma vez, pra fazer a bainha. Só que antes, a gente vai deixar de lado aqui, vamos pegar uma tirinha. Pode ser essa aqui, ó. Vamos dobrar como se fosse uma bainha também, ó. Dobra uma vez. Dobra no meio, né? Como se fosse um viés, ó. Ou pode pegar até um viés se quiser. E vou costurar. Deixa eu acertar aqui. E vou fazer outra costura, tá? Duas costuras. Olha só. Não importa a largura, tá? Esse ali ficou mais grosso, esse aqui ficou mais fino, não importa. Esse ali eu fiz com viés, então ele ficou mais fino. Então, agora eu vou dobrar aqui, olha só. Deixa eu cortar aqui essa parte, emparelhar. E vou colocar aqui no meio, tá? Vou colocar aqui no meio, vou pegar aqui um alfinete meu aqui. Eu não preciso colocar assim, eu posso colocar ele assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Mais abertinho, tá? Ou você pode colocar junto também, se você quiser. Então, eu vou deixar mais abertinho. Só que antes, deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu medir aqui, só pra não ficar tão feio, né? Ó, já achei aqui o meio.
não fica tão feio, não, pra não ficar feio, né? Vamos colocar aqui o alfinete aqui, só pra dar uma seguradinha aqui. Pronto. E agora sim, que é duro, né? Tá bem grosso aqui. Vamos dobrar aqui como se fosse uma bainha, né? Eu tenho mania de dobrar os dois junto quando é pequenininho. Você pode dobrar um de cada vez, tá? Ó, dobro. E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai costurar, tá? Então, vamos lá. Dobra aqui com jeitinho, né? Bem bonitinho. Com carinho. Vamos fazer o retrocesso. E vamos costurando. Vamos arrumar aqui também. Já deixamos pronto desse lado. E a gente vai costurando. Importante deixar bem certinho. Vamos ajeitar aqui que tá mais difícil. Aí, deu. Olha só, aqui a gente vai fazer isso aqui, vira pra cá, ó. E vamos fazer uma costura aqui, ó. Com retrocesso. E está pronto o nosso porta-panela, olha só. Fica uma graça, né? Depois eu vou tirar esses pedacinhos de fiapinha, né? Que dá do giz, né? Porque eu tô usando essa tesoura aqui de picotar, né? Então, não sei pra quem não sabe ainda, né? Eu tô com dificuldade pra falar porque eu fiz cirurgia, né? Tô fazendo implante, então, de vez em quando me atrapalha pra falar. Mas até fevereiro e março, aí já tá melhorando o meu jeito de falar. Então, pessoal, terminei. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tinha esquecido de passar a costura. Passei depois, não tem problema. Você pode passar depois, se você esquecer. Fica legal passar essa costura, que dá mais uma estrutura no nosso porta-panelas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha lá para ajudar. Se inscreva aí no canal quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Estão sempre aí no canal curtindo, comentando. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.